Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é sobre uma regra de trânsito muito específica e que, olha, surpreende bastante gente, especialmente quando o assunto é emprestar o veículo. Pensa naquela situação super comum. Um amigo, um parente pede o carro emprestado. A gente confia, claro, mas esse gesto pode trazer uma responsabilidade que a gente nem imagina. Existe uma regrinha específica sobre isso que, sinceramente, a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Ok, vamos mergulhar nisso para entender direito. A gente está falando de uma infração que está lá, descrita no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Ela é conhecida pelo código 51003 e, bom, a definição dela é bem particular. O texto oficial diz: entregar o veículo à pessoa sem aparelho de prótese física. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Basicamente, é a situação em que o dono do carro entrega a direção para alguém que, por lei, deveria estar usando uma prótese física para dirigir, mas naquele momento não está. E se você está pensando que isso é pouca coisa, melhor pensar de novo. As consequências para essa infração são bem sérias. O manual não deixa a dúvida de que os riscos para o proprietário do veículo são grandes e vão muito além de uma simples multa. Para começar, a infração é classificada como gravíssima, ou seja, é a categoria mais alta que a gente tem no Código de Trânsito, aquela reservada para as condutas que são consideradas mais perigosas. E como toda infração gravíssima, já sabe, né? São 7 pontos que vão direto para a carteira de habilitação do proprietário do veículo. Pesa bastante. Claro, também tem a parte que afeta o bolso. Uma multa é aplicada e o valor dela acompanha a gravidade da infração. E talvez a consequência mais chata, a mais imediata, é essa aqui, a retenção do veículo. Isso mesmo, o carro fica ali, retido, até que um motorista habilitado e em condições de dirigir apareça para poder levar o carro embora. Imagina a dor de cabeça. Agora presta atenção, porque aqui vem um detalhe que é a chave de tudo que define de quem é a responsabilidade. A aplicação dessa regra específica depende de uma condição muito particular. A lei faz uma diferenciação muito importante entre os verbos entregar e permitir. Para que esse código 5103 seja usado, a ação tem que ser a de entregar. E o que isso significa? Significa que o dono do carro precisa estar presente, ali, junto com o motorista, na hora da abordagem policial. Se o proprietário não estiver no local, a infração é outra. E agora, pessoal, a gente chega na parte mais inesperada, a grande reviravolta dessa história toda. Existe um detalhe sobre essa regra que simplesmente muda todo o jogo. E aqui está a grande surpresa direto do manual oficial. Essa regra é textualmente inaplicável no momento. Isso mesmo, inaplicável. E por quê? Porque hoje em dia não existe um código específico na carteira de habilitação que diga que a pessoa precisa usar uma prótese física. Sem essa anotação oficial no documento, o agente de trânsito não tem como aplicar a autuação. Mas muito cuidado, o fato de essa regra específica estar suspensa não significa que virou terra de ninguém. Então fica a pergunta, quais infrações são aplicadas de verdade em situações parecidas? E aqui a gente vê as alternativas que os agentes usam. Por exemplo, se o dono do carro não está presente, o código correto é o 51503. Se o problema é a falta de uma adaptação obrigatória no carro, como um pomo no volante, a infração correta é a 511004. Resumindo, a fiscalização continua, só que por outros enquadramentos legais. Então, vamos lá. Depois de tudo isso, o que todo dono de carro precisa guardar? É super importante ter esses pontos bem claros para não ter nenhuma surpresa desagradável. Primeiro ponto, a infração da prótese, a 51003, só acontece com o dono presente na abordagem. Segundo, ela foi criada para o caso do motorista que dirige sem a prótese que ele precisaria usar. Terceiro, e o mais importante de todos, essa regra está suspensa, ela é inaplicável hoje. E quarto, que é um grande alerta, cuidado, porque as outras leis sobre emprestar o carro para quem não está apto a dirigir ou sobre as adaptações do veículo continuam valendo e são fiscalizadas com todo o rigor. Isso nos leva a uma reflexão final, né? Essa é só uma regra com uma complexidade que a gente não esperava. Quantas outras nuances do Código de Trânsito podem nos pegar de surpresa? No fim das contas, conhecer as regras é sempre a melhor maneira de se proteger e proteger os outros. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino Papo de Trânsito, @gmail.com